Fala pessoal, chegamos à metade da lição. Hoje, terça-feira, 4 de novembro, é dia do nosso make-off, nossas curiosidades. Então, desde já fique muito atento. Então, vamos estudar aí sobre cada detalhe de algumas coisas aí que devemos aprender para depois aprendermos o significado espiritual. Então, vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Nossa primeira curiosidade, vamos aprender sobre o significado de algumas palavras que trazem um sentido, né? Primeiro sobre Getsemane. Getsemane é um local, né, que ainda hoje existe, está lá, né, em Israel. É um local que Jesus ia diariamente, né, constantemente, para se tranquilizar, um momento de comunhão, um momento de meditação, oração e repouso, né? Jesus gostava muito de Getsemane. Mas o que significa Getsemane? Getsemane significa prensa de azeitonas. Isso significa que é um local que tinha muitas oliveiras, que é exatamente aquela Getsemane, né? Local de muitas azeitonas, ou seja, local de muitas oliveiras. Isso é o que significa Getsemane. E já o cálice, o que significa o cálice? O cálice, né, que Jesus estava segurando, estava se referindo a ele, é uma metáfora bíblica comum aplicada para a experiência da vida. Ou seja, o cálice é como se fosse uma experiência de sua vida, boa ou má, né, que você se lembra. Ou então, né, se referindo a algum julgamento, que tinha tudo a ver com Jesus, né? Jesus estava ali com toda a experiência da vida, né, sendo refletida na sua mente, boas ou más, e também sobre o julgamento que iria ter, né? O julgamento que estava acontecendo para Jesus ser preso, né? Mas não é só isso, o julgamento, né, do juízo divino, né? O cordeiro tinha que ser morto para que o juízo fosse executado corretamente. Então esse é o significado dessas duas palavras, Getsemane e cálice. Então vamos lá para a nossa segunda curiosidade. Agora vamos estudar detalhadamente sobre Jesus em Getsemane até a sua prisão, né? Então, Jesus estava lá, né, pedindo, né, proteção ao Pai, né, auxílio, né, ao Pai. E isso 3 vezes, né, pedindo a súplica do livramento que brotava, né, dos lábios de Cristo. Senhor, derrama este cálice de mim. Ou seja, Jesus pedindo um livramento, né? Jesus queria, estava com os pensamentos assim depressivos, né, desanimadores do caminho a seguir, né? E aí Deus envia o anjo Gabriel, que é o anjo, né, que está desde o início, né? Foi o anjo Gabriel que foi visitar Maria, dizendo que daria um filho, e esse filho seria o Messias, que era Jesus. E agora, né, Jesus perde a sua morte, Deus envia novamente Gabriel, mas agora para falar diretamente com Jesus. E aí o anjo Gabriel, né, estava ali dando muitos conselhos, aconselhando Jesus a não desistir, porque sem Jesus, como estudamos ontem, sem Jesus não há mundo. O mundo precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. O sangue do Cordeiro tinha que ser aspergido na cruz. E aí o anjo Gabriel trouxe a noção, né, do grande conflito que estava já desenrolado, né, desenrolando, mas que com esse movimento global que Jesus ia fazer, iria mudar tudo, né? E que Deus ia vencer novamente, né? O bem ia vencer o mal mais uma vez. Onde Gabriel veio para fortalecer o sofredor, né? Ou seja, Jesus conseguiu o que queria, que era um auxiliador, um mentor, né? Ao contrário das outras companhias que Jesus queria, né? Jesus foi ao Getsemane logo depois, né, da cerimônia de lava-pés, da Santa Ceia, do beijo de traição de Judas. Jesus foi para o Getsemane com quem? Pedro, Tiago e João. Foram lá, né? E aí, só que era de noite, todo mundo cansado. A Santa Ceia já tinha acontecido. E estava todo mundo cansado, mas Jesus disse: vigia e ora, oração constante. Isso 3 vezes, mas os discípulos continuavam dormindo, né? Não estavam aguentando, né? Mesmo sabendo que eles viram um anjo falando com Jesus. Mas mesmo assim, o sono foi muito grande, né? E acabaram não aguentando.
Ou seja, a companhia de Jesus não foi das melhores, né, que a gente está pensando. O apoio, porque eles não sabiam o que Jesus estava passando naquele momento, mas eles sabiam de que já a sua morte estava próxima, a morte de Jesus, né? Estava sabendo já. E aí a companhia não foi muito bem sucedida. E já depois disso, né, depois que isso tudo aconteceu, veio o momento da traição. Judas, né, chegou com a multidão, né, com os soldados, com os líderes, né, religiosos, para prender Jesus, né, e conseguiram. Logo depois disso tudo, né, da cerimônia de lava-pés, estudamos semana retrasada, da Santa Ceia, estudamos semana passada, e agora do Getsemane foram prender Jesus, né, para cumprir mais uma profecia, né, para prender Jesus. Mas naquele momento Jesus não está mais triste, não. Jesus agora estava convicto, né? Uma luz brilhante iluminou a face do Salvador. Era a glória divina, né? Jesus não estava mais triste, estava completamente livre, né? Convicto do que ele fazia. Mas mesmo assim, o povo prendeu, né? Judas terminou seu ato de traição e prenderam Jesus, né? E aí, próxima semana, vamos estudar sobre o que aconteceu na prisão, né? E posteriormente a sua morte. Amém? Então, feche os olhos e vamos orar. Senhor, agradecemos por ter aprendido mais sobre alguns significados, sobre também os acontecimentos do Senhor Getsemane até a sua prisão. Agradecendo em nome de Jesus. Amém.